Sabe quando a gente olha para um mesmo fato, um mesmo evento, e parece que as pessoas estão vendo coisas completamente diferentes? É estranho, né? Uma pessoa vê perigo, a outra vê esperança, uma enxerga um fato, a outra uma conspiração. É exatamente nesse buraco que a gente vai mergulhar. Como essas máquinas digitais estão construindo mundos paralelos bem na nossa frente. Para a gente começar a entender isso, a metáfora central vem direto de um clássico, o filme Matrix. De um lado, a gente tem a pílula azul. Ela significa continuar na realidade que já conhecemos, a mais confortável, a mais familiar. Do outro lado, tem a pílula vermelha. Essa promete revelar uma verdade mais dura, oculta, uma realidade alternativa que está por baixo de tudo. E é essa escolha, essa bifurcação, que serve de porta de entrada para os universos que a gente vai explorar aqui. Então, o nosso ponto de partida é um ecossistema online bem específico, conhecido como a manosfera. Pensa nele como uma subcultura digital bem diversa, com vários grupos diferentes, mas o que une todo mundo ali é uma visão de mundo bem particular, centrada numa certa ideia de masculinidade e, principalmente, numa oposição forte aos valores que eles enxergam como dominantes na sociedade hoje. Agora, o que é fascinante aqui, e que essa citação resume muito bem, é a inversão que está no coração disso tudo. A ideia de tomar a pílula vermelha, nesse contexto, não é só discordar do feminismo, não. Segundo a análise da fonte, é acreditar numa realidade que foi virada de cabeça para baixo. Uma realidade onde os homens seriam um grupo verdadeiramente oprimido. Então, o ponto central é esse. Para quem adota essa visão, acordar significa aceitar que a sociedade não só não ajuda os homens, mas que ela é ativamente contra eles. A crença é que o politicamente correto, os valores feministas, tudo isso cria uma espécie de véu que esconde essa suposta verdade. E só eles, os que acordaram, conseguem ver a realidade como ela de fato é. Tá, mas aí fica a pergunta: será que essa dinâmica de virar o mundo de ponta cabeça é uma coisa isolada? Algo que só acontece nessa subcultura? Ou será que isso é um padrão que a gente vê se repetir em outros lugares, talvez em contextos até maiores, com mais influência? E a resposta, pelo menos segundo a pesquisa acadêmica que a gente está usando de base, é não. Não é um caso isolado. A antropóloga Letícia Cesarino identificou um mecanismo muito parecido na forma como os públicos do bolsonarismo se formaram. Ela argumenta que não se trata só de ideologia, mas de uma dinâmica social e tecnológica completamente nova. E para entender isso, a Cesarino traz um conceito que é chave, o de público antiestrutural. A ideia aqui vai muito além de ser só oposição, sabe? Não é sobre debater dentro do sistema, mas sim sobre rejeitar o sistema como um todo. É tentar inverter a lógica interna dele, virar ele do avesso mesmo. O objetivo é criar uma realidade paralela que acaba englobando e redefinindo a original. E o que é que alimenta esse motor? Bom, a pesquisa aponta para uns combustíveis emocionais e de discurso que são bem potentes. Primeiro, a mobilização do ressentimento, aquela sensação de que alguém está pegando o que deveria ser meu. Depois, a exaltação do senso comum contra as elites intelectuais. Também tem um apelo a uma suposta maioria silenciosa que finalmente achou sua voz. E no centro disso tudo, um sentimento profundo de injustiça. E olha que interessante, isso aqui mostra como nada disso é totalmente espontâneo. É um sistema sociotécnico que funciona em 3 níveis que se conectam. Primeiro, tem o ambiente das plataformas, os algoritmos que criam bolhas e reforçam crenças. Segundo, tem os influenciadores táticos que sabem usar esse ambiente para guiar a conversa. E, por fim, os usuários comuns, que acabam virando parte essencial dessa máquina ao compartilhar e dar força para essas narrativas. E o jeito que eles operam tem quase um ritmo, uma cadência. Não é um ataque constante, mas sim ciclos bem calculados. Existem momentos de escalada, de muita tensão, que criam aquela expectativa de que algo vai romper. E logo depois, vem os períodos de recuo, de relaxamento dessa tensão. É um ciclo. Vamos ver isso na prática. Pega o mesmo evento. Ele é lido de formas totalmente opostas. Quando um líder faz uma declaração bem radical, o público dominante entra em alerta. Fica com medo de uma ruptura das regras. Já o público antiestrutural sente esperança. A expectativa de que o sistema finalmente vai cair. Aí o líder recua. O primeiro grupo sente alívio. Ufa, o sistema se manteve. O segundo sente decepção, a sensação de que a grande virada foi adiada mais uma vez. 2 realidades, um só evento. E isso leva a gente para uma conclusão bem curiosa. Esses 2 públicos, eles não são independentes. Eles vivem numa relação de codependência, quase como um espelho invertido.
Um precisa do outro para existir, sabe? O público antiestrutural se define o tempo todo em oposição direta ao dominante, copiando as formas, mas invertendo o conteúdo. É uma relação que a pesquisa chama de estranhamente familiar. Tá, então se o objetivo não é uma ruptura de uma vez só, qual é a meta? O ponto crucial aqui é que o jogo é de longo prazo, é mais sutil. Esses ciclos de tensão e alívio servem para ir corroendo, aos pouquinhos, a confiança nas instituições que sustentam uma realidade compartilhada. A imprensa, a ciência, o sistema eleitoral. A cada novo ciclo, a fronteira do que é considerado normal ou aceitável é empurrada só um pouquinho mais para lá. E é aqui que a gente volta para o nosso ponto de partida. Esse mecanismo de inversão total é o que a pesquisa da Cesarino chama de dupla torção. É o momento em que verdade e mentira simplesmente trocam de lugar. É, no fundo, a versão política em grande escala daquela pílula vermelha. A criação de uma realidade alternativa completa, onde as regras antigas simplesmente não valem mais. Então, o que a gente leva disso tudo? A grande questão aqui não é só um choque de opiniões, de ideologias. O que a gente está vendo é o poder de uma nova infraestrutura, uma mistura de tecnologia digital com dinâmicas sociais, que se mostrou extremamente eficiente em construir e manter realidades inteiramente separadas. Realidades que coexistem no mesmo espaço, mas que quase nunca se tocam de verdade. E isso deixa a gente com uma pergunta final que é bem fundamental. Se a tecnologia nos dá as ferramentas para que cada grupo construa e viva na sua própria versão da realidade, o que é que sobra daquele mundo que, um dia, a gente costumava compartilhar?